E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar no tópico de momento e impulso e a gente vai discutir o que é talvez o tópico mais importante, não só da mecânica, mas como da física inteira. Na verdade, um deles, né? São as leis de conservação. E aqui a gente vai focar na conservação do momento, tá? Então eu vou começar fazendo o seguinte: a gente vai supor que agora a gente tem um sistema completamente isolado da vizinhança. Quando as forças externas agindo no sistema é zero, ou seja, a gente tem a condição de F externo é zero, né? Quando a gente tem essa condição, o sistema é chamado de sistema isolado. Então, para um sistema isolado, a variação no momento do sistema é zero. Então, para essa condição, a gente vai ter que ΔP, tá? ΔP do sistema, né? É zero, tá? Então essa é a condição para que haja sistema isolado, tá? Ou seja, o momento do sistema isolado é constante. O momento inicial do nosso sistema é a soma do momento inicial de todas as partículas individuais. Então, o momento do sistema inicial vai ser igual a massa da primeira partícula do sistema vezes a velocidade inicial da primeira partícula, mais a massa da segunda partícula vezes a velocidade inicial da segunda partícula, e isso vai para as n partículas do sistema, né? E o momento final, né, é a soma dos momentos das partículas individuais, né? No momento final, na situação, no instante final. Então, o momento final do sistema vai ser M1V1F mais M2V2F e segue, né? Ok? Então, se a gente notar, né, que a gente precisa notar que essa soma, né, são somas vetoriais, né? Uma vez que a gente está somando uma constante vezes um escalar, que é a massa, vezes a velocidade, que é um constante. Então, aqui a primeira coisa importante. Quando as forças externas no sistema é zero, então o momento inicial do sistema é igual ao momento final do sistema, tá? Então aqui vem a nossa primeira lei de conservação, se não houver forças sobre o sistema, o momento inicial do sistema tem que ser igual ao momento final do sistema. Então o momento se conserva, tá? O momento se conserva quando não há forças externas, né, ao sistema. Então, então agora a gente vai supor a situação em que há forças externas no sistema. Então agora a situação que a gente vai tratar é que a, as, a força externa resultante é diferente do vetor zero, tá? É diferente de zero. Então o sistema não é isolado, tá? Então, pela terceira lei de Newton, a soma das forças na vizinhança precisa ser igual em magnitude, mas oposta em direção, tá? A essas forças externas agindo no sistema. Então, a gente tem pela terceira lei de Newton que as forças, o vetor das forças na vizinhança, precisa ser igual a menos esse vetor força externa, tá? Isso sai pela terceira lei. Então,
é importante notar que na equação todas as forças externas na vizinhança, tá? Na soma da vizinhança, ela soma para zero, né? Então, se a gente somar forças externas mais forças das vizinhanças, a gente vai ter zero, tá? Então, a soma é essa a ideia. Se a gente somar as forças externas agindo no sistema e as forças agindo na vizinhança, a gente precisa que haja zero, sempre, né? Senão quebra a terceira lei. Isso aqui tem que ser zero, ok? Então a gente tem que as forças externas agindo em um sistema é igual à variação do momentum no sistema, né? Então, de forma similar, a força que age na vizinhança é igual à variação de momento da vizinhança, tá? Essas variações são no tempo, tá? Então, o momentum de ambos, sistema e vizinhança, sempre é conservado. Então, para um sistema e toda a vizinhança que o limita, né? Não há nenhuma variação de estado, tá? A variação do momento do sistema dentro de qualquer variação de estado, sei lá, de força, por exemplo, do sistema e da vizinhança precisa ser zero. Então aqui a gente tem mais uma conservação, que para a presença de forças externas, a gente vai ter que, ok, o sistema não tem uma variação de momento, tá? Isso aqui é inevitável, mas se a gente somar a variação de momento do sistema mais a variação de momento da vizinhança, a gente vai ter uma conservação, tá? Isso é um vínculo, ok? Então, essa equação, a gente vai chegar numa generalização do princípio de conservação do momento. Então, essa equação é o princípio de conservação do momento. Para a situação em que as forças externas são zero, então esse cara aqui é zero, tá? E aí a gente tem que esse aqui também precisa ser zero. Para a presença de forças externas, a variação do momento no sistema precisa ser igual a menos a variação do momento na vizinhança. Tá? Os dois precisam necessariamente se compensar. Ok? Então eu vou querer tratar alguns exemplos, tá? Eu vou tratar um exemplo, uma série de exemplos, tá? Então, primeiro, vamos seguir algumas estratégias para a resolução desses problemas, tá? Quando a gente resolver o problema envolvendo variação de momento em um sistema, a gente pode tratar como algumas estratégias gerais de resolução, tá? Desses problemas. Então, elas envolvem quatro passos importantes. O primeiro é entender entender o problema. Então a gente tem que fazer ter um mapa, né, conceitual de tudo que. Ou então uma compreensão conceitual do problema. Tá? Qual que é o conceito envolvido? Segundo, a gente vai elaborar um plano. Então a gente vai estabelecer um procedimento para obter a solução desejada. Em terceiro, a gente vai levar o nosso plano, tá? Então a gente vai resolver propriamente o problema, ok? E por último, a gente vai olhar para trás e checar se a solução, checar a solução e o método da solução, tá? A gente vai desenvolver essas ideias, tá? Para os primeiros dois passos.
tá? Entender e desenvolver um plano. Então, primeiro, vamos pensar na parte de entender, tá? Entender que é a ideia de fazer uma compreensão conceitual do problema. Então, a primeira pergunta que você vai fazer quando tiver que resolver algum exercício envolvendo conservação de momento, e acredite, haverão, tá? Haverão, porque é um dos tópicos mais importantes do curso e talvez um dos tópicos mais importantes da física inteira. Então, se o momento é ou não constante em algum sistema que está mudando o estado após sofrer uma interação. Então, primeiro a gente tem que identificar os objetos que compõem o sistema e como eles estão mudando de estado devido às interações, tá? Então, como guia, tente determinar quais objetos mudam seu momento no decorrer da interação, tá? A gente deve acompanhar o momento desses objetos antes e depois de qualquer interação. Em segundo lugar, o momento é uma quantidade vetorial, portanto, a questão de saber se o momento é constante ou não deve ser respondida em cada direção relevante. Tá? Para determinar isso, há duas considerações importantes. Primeiro, a gente deve identificar qualquer força externa atuando no sistema. Então, a gente precisa lembrar que a força externa, diferente de zero, fará com que o momento do sistema mude. Tá? Isso é importante. E uma vez que a gente consegue definir que a força externa como sendo a derivada do momento do sistema, né, no tempo, né? A derivada do momento do sistema no tempo, tá? Então, essa equação é uma equação vetorial, tá? Então, a força externa, ela é externa em alguma direção, tá? Em algumas direções ela é zero, em algumas direções ela é diferente de zero. Então, a variação do momento em que vai ser a seguinte, vai ser referente a isso. Então, para algumas situações a variação vai ser zero, para algumas direções ela não vai ser zero. Em alguns casos, as forças externas podem agir, mas o intervalo de tempo, por um intervalo de tempo durante essa interação, tá? Ela é pequena, que torna o impulso pequeno em magnitude comparado ao momento. E ele pode ser desprezado. Então, lembrando que um impulso externo médio, tá? A variação, o impulso externo médio gera uma variação do momento do sistema, ok? O que era o impulso? O impulso era um vetor, tá? Que era a força vezes o intervalo de tempo, é a força externa, tá? É uma força externa vezes um intervalo de tempo, tá? Um intervalo de tempo de interação dessa força sobre o sistema. Então, esse impulso gera uma variação de momento, tá? Uma variação de momento sobre o sistema. Ok? Então, se o tempo de interação é pequeno o suficiente, o momento do sistema é constante. Uma vez que a gente vai ter que, se esse ΔT vai para zero, né? Então, o momento não, a variação de momento também vai para zero, né? Também vai para zero, ok? Então, se o momento não é constante, então a gente precisa aplicar a equação da derivada do momento, definindo como força externa, né? E aí também a equação do impulso. Se o momento do sistema é constante, então a gente pode aplicar a equação mais simples de todas, que para o momento constante, a gente tem a condição de que P inicial do sistema é igual a P final do sistema, tá bom? Se, né, isso não existe nenhuma força externa em alguma direção,
por exemplo, na direção x, tá? Então, o componente do momento é constante na direção em que não há aplicação de força. E aí a gente pode pegar essa equação aqui, como o momento é um vetor, a gente pode reescrever na forma de componente. Então, para o caso da componente x, né? Da componente x não haver força, a gente pode simplesmente fazer que a componente x do momento do sistema inicial vai ser igual à componente x do momento do sistema final, tá? Então, é essa a ideia quando eu digo que é importante entender entendeu o problema. Tá? Essa é todo um mapeamento conceitual que a gente vai ter que fazer. Segundo passo é elaborar um plano. Né? Então a gente vai estabelecer um procedimento para obter a solução que a gente quer. Okay? Bom, como que a gente vai seguir com isso? Bom, a ideia é bem simples. Uma vez que a gente tem todos os conceitos, né? Todos os conceitos preparados, a gente pode simplesmente, né, desenhar um diagrama, né, de todos os elementos do sistema. Isso é importante. Antes de tudo, antes do primeiro passo, a gente poder definir. Na verdade, isso faz parte do primeiro passo, né? A gente conseguir definir o que é sistema e o que é vizinhança. Então, quais são as interações que são importantes para o nosso problema, quais são as interações que podem ser desprezadas. Isso faz parte, né, de toda a modelagem do problema. Então, a gente vai desenhar, né, desenhar um diagrama com todas as interações, né, todos os elementos do sistema, os dois estados imediatamente antes e depois do sistema mudar de estado. Então a gente vai escolher um símbolo para identificar cada massa e velocidade do sistema, tá? Identificar um conjunto de direções positivas e de vetores unitários para cada estado. Então é tudo o que a gente já vem fazendo. Então nada aqui é novo, né? Então a gente vai escolher os símbolos que correspondem aos estados do movimento. Então, para facilitar uma interpretação simples, por exemplo, se eu escrever VX, se eu escrever, sei lá, imagina que eu escrevo VX I 1. A minha interpretação, né, representa a componente x da velocidade de um objeto 1 no instante inicial. E VXF1 representa a componente x da velocidade do objeto 1 no instante final. Tá? Então, a gente precisa decidir, né, quando a gente vai usar os componentes ou magnitudes para as velocidades, né, e quais símbolos que a gente vai tratar. Então, dado um momento, né, lembrando que o momento é uma quantidade vetorial, a gente vai identificar os estados iniciais e finais das componentes do vetor do momento, tá? Então a gente vai se referir a esse diagrama como um diagrama de fluxo de momento, né? Baseado no modelo, a gente pode agora escrever as expressões para momento inicial e final, tá? do sistema. Como um exemplo, em que a gente tem dois objetos que estão se movendo apenas na direção x, né, da componente inicial, x do momento, vai ser dada por a componente do sistema, do momento do sistema, componente x no instante inicial, vai ser dada por m1 vezes a velocidade a componente x da velocidade no instante inicial do objeto 1, ok? Mais a massa do objeto 2 vezes a componente x no instante inicial do objeto 2. E segue. Tá? E o análogo para o final, né? A gente vai fazer a mesma coisa, só que trocando todos os índices i por índice f, né? Então, se o componente x, o componente x do momento é constante, então a gente pode
usar, depois que escreveu a equação para o momento inicial e para o momento final, a gente pode usar o vínculo de que o momento do sistema na componente x no instante inicial precisa ser igual ao instante final. Tá? Então a gente aceita uma lei de conservação. Então a gente pode substituir as duas equações e aí a gente vai ter que M1 VXI1 mais M2 babá, é igual a M1 VXF1 mais M2 VXF2 babá, ok? Então é essa a ideia que a gente vai seguir, tá? Então, essa equação ela pode ser agora usada para qualquer análise que se refere a um problema particular. Por exemplo, a gente tem que fazer, a gente tem informações para calcular a velocidade final do objeto depois de uma interação. Se, então, a gente levar o nosso plano e checar a nossa solução, especialmente as dimensões, as unidades e qualquer vetor relevante, tá? De direção. Então, vamos resolver o primeiro exemplo, tá? Então, vamos resolver o primeiro exemplo. Eu vou só transferir o notebook de lugar. Ok? Então, vamos resolver o primeiro exemplo, que é o seguinte. Vamos... Então, exemplo 1. Exemplo 1. Então a gente tem um instrumento, tá? Que carrega um projétil, tá? De massa M1, que acidentalmente explode no topo da trajetória. Então, a distância horizontal entre o lançamento, o ponto de lançamento, e a explosão vai ser dada por xi. O projétil, ele quebra em 2 pedaços que voam ao longo da direção horizontal, tá? Então, um pedaço maior, que tem massa M3, tem 3 vezes a massa do pedaço menor, M2. Então, então para a surpresa, que é a surpresa dos cientistas, né, no problema, o pedaço melhor retorna à Terra, tá? Exatamente na estação de lançamento. Então a gente vai desprezar a resistência de ar e os efeitos da curvatura da Terra. Então a gente vai considerar a Terra plana aqui para a felicidade de muitos terraplanistas. Então a pergunta é quão longe do estação de lançamento o pedaço maior ele cai de volta para a Terra. Então a gente tem o seguinte: a gente vai resolver esse problema de 2 jeitos diferentes. O jeito mais fácil utiliza o fato de que a força externa é a força gravitacional e então o centro de massa do sistema, né, agindo sobre o centro de massa do sistema, ele cria uma órbita parabólica, uma trajetória parabólica. Então, a partir da informação, tá? A partir da informação, das informações que a gente tem, então o que a gente tem? Primeiro, que o objeto tinha massa M1, então a massa dos pedaços tem que ser igual à massa do objeto. Então a massa do primeiro do pedaço maior tem 1/3 da massa total. Não, 1/3 da massa do objeto do menor pedaço. Então, a consequência é que a massa inicial, né, tem que ser igual à massa dos 2 objetos juntos, né? E que, portanto, né, se o menor
o menor de todos os pedaços, tem 3 vezes a massa do menor pedaço, a consequência é que o menor tem 1/4 da massa do objeto inicial, né? E que o maior tenha 3/4 da massa do objeto inicial, tá? Ok? Começamos aí. Então, quando os objetos retornam ao chão, né, o centro de massa do sistema viajou a uma distância, lembrando que então eu vou fazer aqui a posição do centro de massa do sistema é igual a 2 vezes a distância em que ele viajou quando ele estava na altura máxima, né? Então, 2xi, tá? É isso que a gente tem. Agora a gente vai usar as definições de centro de massa para encontrar onde o objeto com a maior massa ele toca ao chão. Então a gente vai escolher uma origem, né? A origem vai ser o ponto de lançamento e o centro de massa do sistema ele é dado pela seguinte equação: a posição do centro de massa é igual a posição de cada elemento vezes a massa dele, né? É a média ponderada pelas massas, né? Da posição dos dois elementos. Opa, é M3, né? Então, vezes M1 mais M3, tá? Então não, é M2, né? M2 mais M3. Então é isso. Então, né, quando o objeto ele está no chão, né, a coordenada do centro de massa é de 2xi vezes o versor i. Então, o objeto com menor massa, a gente tem no enunciado que ele retorna à origem. Então, na condição em que isso aqui, quando R do centro de massa é igual a 2xi na direção i, a gente tem que isso implica, né, pelo enunciado, que o R2 é zero, né? Ele volta para a origem, né? Então, e o vetor posição do objeto R3, né? Do objeto 3, a gente não sabe. Então, eu vou definir esse vetor como sendo, sei lá, x do objeto 3 no instante final na direção i, tá? Então a gente vai usar a definição do centro de massa aqui, ok? A gente vai usar a definição do centro de massa e a gente vai colocar a equação, escrever a equação, de tal forma que a gente tem que 2xi versor i é igual R2 zero. Então a gente só olha para R3, né? Então a gente tem que M3 é quem? 3/4 de 3/4 de M1, né? Vezes R3 que é x3 final versor i, né? E isso a gente vai dividir pela massa total do sistema, que vai ser 1/4 de M1 mais 3/4 de M1, que vai dar
M1, ok? Então, é isso que a gente vai tratar, né? Então, a gente vai ter que a 2xi, né, vai ser igual a 3 quartos de x3 na posição final, né? Então, qual que é a consequência disso, né? A consequência disso é que o x3 que a gente quer saber é igual a 8 terços, né? 8 terços da, da coordenada x do ponto de máximo, né? Então a gente descobriu aqui onde foi parar o pedaço mais pesado. Então, note que a altura vertical sobre o solo, nem a altura vertical sobre o solo e nem a aceleração gravitacional precisou estar introduzida na nossa solução, tá? Então a gente vai agora usar o método alternativo, que a gente vai usar a conservação de momento e a cinemática para encontrar a distância percorrida, tá? Como o pedaço menor ele retorna ao ponto de início depois da colisão, a velocidade do pedaço menor imediatamente depois da explosão é igual à negativa da velocidade do objeto quando ele estava imediatamente sendo lançado, né? Antes da posição, ok? Então, se o objeto, na hora da explosão, ele estava com velocidade v1, esse objeto V2, esse objeto 2, imediatamente depois da explosão, tem que ter velocidade menos V2 para conseguir voltar, né? Voltar para a posição de lançamento no mesmo tempo. Então, como a colisão é instantânea, a componente horizontal do momento é constante, né? Durante a colisão. A gente pode usar isso para determinar a velocidade do pedaço maior depois da colisão. O pedaço maior ele toma um menor espaço de tempo, menor intervalo de tempo para retornar ao solo, né? Que é que o projétil originalmente levaria, né? Para alcançar o topo do voo. Então a gente pode determinar quão longe o pedaço maior viajou horizontalmente. Então, primeiro a gente vai começar identificando os vários estados do problema. Então, o estado inicial, a gente vai tomar o tempo t0 igual a zero, em que o projeto é lançado, tá? No estado 1, a gente vai tomar o tempo t1. O projeto ele está no topo do voo, o projeto está no topo do voo da trajetória, tá? No topo da trajetória de voo, imediatamente antes da explosão. Então, a massa é m1 e a velocidade do projétil é v1. Então, vamos dividir da seguinte maneira. Estado inicial, né? Estado inicial. O que a gente tem? A gente tem que vai ser T0 igual a zero, tá? Vai ser momento do lançamento. Estado 1. O que a gente tem? Imediatamente antes, está no topo da trajetória. Então, primeiro a gente tem um T1, tá? A gente tem um T1, que a gente não sabe quanto vale, tá? O objeto é um só, então ele tem massa m1, tá? E a velocidade dele é v1, que ele está indo no, tá? Então é isso. Estado 2. A gente tem um tempo
tempo T2, tá? Então, imediatamente depois da explosão, o objeto ele quebra em dois pedaços, um de massa m2, tá? Então a gente tem um objeto de massa m2 que vai viajar no sentido contrário ao movimento anterior, então ele está na direção negativa, com a mesma velocidade do inicial, porque ele retorna ao estado de lançamento, né? Então a gente vai ter que a velocidade do objeto 2 vai ser igual a menos a velocidade do objeto 1. Ok? E um outro pedaço, M3, né? Com massa M3, que ele está se movendo na direção positiva com alguma velocidade que a gente não sabe qual é. Então, V3 igual a V3i. Tá? Então, se a gente for fazer um esboço de todo esse problema, a gente tem o seguinte. A gente tem lá desenhar aqui. Tem o chão. Tá? A gente tem um estado x igual a zero. Uma origem, né? E aí eu vou fazer uma parábola, que com certeza não vai ser uma parábola, mas a gente vai se esforçar muito para conseguir imaginar ela como uma parábola, que é deixar assim que parece uma parábola, tá? Então a gente tem uma parábola. Em algum lugar a gente vai ter, essa é a trajetória do objeto, né? A gente vai ter uma altura máxima, e essa altura máxima tem uma coordenada x, tá? Deu para notar que isso não é uma parábola, mas a gente vai fingir que é. Então, tá aqui. Essa aqui é uma altura, aqui tem uma altura máxima. E a coordenada x dessa altura máxima é xi. A gente está orientando o nosso sistema para esse lado. Então, o versor i está orientado para cá, tá? Então, eu vou copiar isso porque eu vou usar esse negócio mais de uma vez. Então tá. A gente tem que, num primeiro instante, nosso objeto está aqui, né, na posição de altura máxima. E aí ele viaja, né? Ele está viajando para a direita, que isso aqui é a velocidade do objeto. Tá? Ele está viajando para a direita. O objeto tem massa, ele tem massa m1. E ele vai fazer, só para deixar claro que isso aqui é uma órbita. O desenho claramente não é, né? Mas ele é uma órbita parabólica, né? Beleza. É isso. Esse é o primeiro estado. Esse é o estado 1. Daí, o que acontece? Imediatamente, o objeto explode, né? O objeto explode em dois outros objetos. Um objeto que de menor, né? E um objeto maior
onde o menor volta para cá, o menor volta para cá, o maior continua seguindo. O menor vai voltar com uma velocidade v2, né? E ele tem uma massa m2. O objeto maior tem massa m3 e ele tem uma velocidade v3. Tá? O que vai acontecer? Né? O que acontece é que no final da história, né? A gente vai ter que, provavelmente, é intuitivo isso, né? Primeiro, o primeiro objeto ele volta, tá no enunciado que ele volta para cá. Então, o objeto M1 tá aqui, tá? Vou colocar aqui. O objeto M1 tá aqui. O objeto M2, ele vai objeto M2 quando ele explode, né? Quando ele explode, ele vai... Opa. Sai. Aí, aí vem as minhas dificuldades com isso, né? Eu acho que eu já sei como tem que fazer isso. Não. Isso é padrão. Aí eu mudo para tercejado. Aí eu coloco a curva aqui. E aí eu ponho, mas eu não ponho eu coloco para cima. E o objeto, ele vai fazer... É que ele tem que fazer uma coisa assim. Depois eu apago a parte de baixo. Tira isso. Aí ele tem que fazer uma coisa assim. Então, o objeto 2... ele não sobe, tá? Ele não sobe. Isso aqui é porque eu não consegui fazer, não consigo fazer ele horizontal. Mas ele não sobe. Agora daqui pra frente ele só desce. Mas, oh caramba. Mas o objeto 2, ele vai parar um pouquinho mais longe, né? Ele vai parar numa posição x3. Tá? Então é esse o problema em esboço, né? Ok? Então, o momento inicial no tempo t1, tá? Imediatamente antes da explosão é qual? O momento do sistema. Momento no sistema é igual a isso, ele é uma função do tempo, né? Ele vai ser igual a massa do primeiro objeto vezes a velocidade desse primeiro objeto. Momento no tempo t2 imediatamente depois da explosão é momento do sistema no tempo t2 é o que? Vai ser a massa do objeto 2 vezes a velocidade do objeto 2
mais a massa do objeto 3 vezes a velocidade do objeto 3. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que a massa do objeto 2 é 1/4 da velocidade da massa inicial, né? 1/4 de m1. E a velocidade ela é a v1 negativa, né? Ok? E a massa do objeto 3 é 3/4 da massa inicial. E a gente não sabe a velocidade, tá? Então, durante a duração da explosão instantânea, né? O impulso durante da força externa gravitacional, como é muito rápido, né? A explosão instantânea, ele pode ser desprezado, né? Então, o momento do sistema é constante ao longo de todo o processo. Então, na direção horizontal, a gente vai ter, portanto, que m1, que é o momento inicial, momento antes da explosão, é igual ao momento depois da explosão. Ok? Certo? Então, a gente pode... Essa equação ela pode ser resolvida para a velocidade, né? Do pedaço maior, né? Imediatamente. Né? A gente pode isolar essa velocidade do pedaço maior. E aí a gente vai ter que a velocidade do pedaço maior após a colisão é igual a 5/3 da velocidade do velocidade inicial. Tá? Então, o pedaço maior ele viaja uma distância x3f, né? E o que é esse x3f? Vai ser a velocidade, né? A velocidade 3 vezes o tempo. Né? Vezes o tempo. Por que é o tempo de subida? Porque o tempo de subida tem que ser igual ao tempo de descida, né? É simplesmente assim. Então ele viaja 5/3 de V1, né? Vezes T1. E quanto que é V1 vezes T1? V1 vezes T1 é XI. É a distância que ele percorreu até o máximo, né? Beleza? É isso que ele viajou. Então, como a distância total do pedaço maior, ele é a distância que ele estava no começo, mais a distância que ele viajou. Então, a distância final desse pedaço maior vai ser a distância que ele estava, a posição que ele estava, né? Que ele já viajou como um completo, né? Mais a distância que ele viajou depois da explosão. E aí, a gente chega no 8/3 de xi, que a gente chegou no outro método, tá? Então, ele bate. Beleza? Mais um exercício, tá? Mais um exemplo que a gente vai tratar. Então, exemplo 2 é o seguinte. A gente tem um avião, tá? Um avião leve, ok? Então não é provavelmente a gente não está trabalhando com aqueles aviões de carga absurda, né? A gente tá trabalhando com um avião leve, né? Ele tem massa de 1 tonelada, né? 1.000 quilos. E ele faz um pouso de emergência em uma pista curta, tá? Com o motor desligado, ele pousa na pista a uma velocidade de 40 metros por segundo. Um gancho no avião, ele prende um cabo preso a uma sacola de areia de 120 quilos. Então eu vou escrevendo aqui. Vou escrevendo aqui pra gente não ficar louco, tá? Então a gente tem um avião, a massa do avião
é de 1.000 quilos e ele pousa a 40 metros por segundo, tá? E aí um gancho do avião ele prende um cabo preso a um saco de areia de 120 quilos. Então a massa do saco de areia é 120 quilos, tá? Se o coeficiente de atrito entre a areia e a pista, atrito cinético, o atrito cinético é de 0,4, tá? E se os freios do avião fornecem uma força de retardo adicional de módulo de 1.400 newtons, então a força de retardo tem módulo de 1.400 newtons, tá? Que distância o avião percorrerá antes de parar? Essa é a pergunta. Então, a gente vamos fazer um esqueminha, né? Vamos fazer um esqueminha para tentar explicar o exercício. A gente tem lá um avião, então, pá, pá, tá, aí um avião, ele tem um cabo, né? Então, ele tem um cabo aqui. E esse cabo na pista de pouso, ele tá querendo pegar um saco de areia, tá? Então, um saco de areia. É esse o problema, tá? Então, a gente precisa assumir que quando o avião ele pega o saco de areia, né? A colisão é instantânea. Então, o momento em que a direção horizontal, o momento na direção horizontal, ele permanece constante, tá? Então, a conclusão é que, a primeira conclusão é que o momento, eu vou chamar de instante 1 o instante que ele pega, tá? Então, o momento na direção horizontal do avião antes tem que ser igual ao momento na direção horizontal do avião no instante 1. Tá? Então, a gente sabe que a velocidade do avião e do saco de areia imediatamente depois da colisão, né? A gente sabe o valor dela, né? E depois imediatamente antes, quer dizer, da colisão, tá? Antes da colisão. Da colisão. E depois da colisão, né? Ele tem duas forças externas agindo no sistema do avião do saco de areia, né? O atrito entre o saco de areia e o chão e a força de freamento do avião na pista, né? Então a gente pode usar a segunda lei de Newton para determinar a aceleração e a cinemática unidimensional para a distância de via percorrida pelo avião, né? Dado que a gente pode determinar a variação da energia cinética também. Então, o momento do plano, o momento o momentum do avião imediatamente antes da colisão é dado por PI, né, que é a massa do avião, vezes a velocidade do avião inicial, vezes o versor I. Tá? Isso aqui é isso aí. O momentum do avião e da caixa, do saco de areia, imediatamente depois da colisão,
vai ser P no instante 1, vai ser a massa do avião, né? Mais a massa da areia, vezes a velocidade do avião no instante 1, isso na direção y, tá? Como o componente x do momentum é constante, a gente pode igualar, né? A gente pode fazer que esse aqui é igual a esse aqui, tá? Sem problema. Então, a velocidade do avião depois que ele pega o saco de areia vai ser dado por pela massa, a massa do avião, vezes a velocidade do avião no instante inicial, né? Dividido pela massa do sistema, né? Do avião, mais a massa da areia, tá? Ok? Então, as forças que agem no sistema, no sistema, elas consistem, né? Do avião, né? O avião e que o sistema que é o avião e o caixa de areia, elas são as forças normais, né? A força normal, a caixa não, o saco de areia, né? Então, primeiro, a gente vai ter uma força normal ao saco de areia, né? Que é dado simplesmente pelo módulo dessa força normal vezes o versor J, né? Que ela aponta para cima. A força de atrito, né? Entre a força de areia, entre o saco de areia e a pista de pouso. Então a gente vai ter um atrito cinético, que é dado por menos. Ele é contrário, né? A movimento. Então ele vai apontar pelo sentido negativo da, da, do movimento, que é dado por menos μ vezes a normal, né? A força de freamento do avião, então a gente vai ter uma força de freamento que vai ser dada pelo módulo dela no sentido contrário também ao movimento, né? Freamento, tá? E a força gravitacional, né, do sistema, que vai ser dada pela massa do avião mais a massa da areia vezes a gravidade, né, que é contrária, né, ela é para baixo. Tá? Então, a segunda lei de Newton, se a gente usar a direção y, né, a direção y, a segunda lei de Newton nos dá que a força de essa força, né, a força de freamento, então, menos a força de freamento, né, tem que ser menos, né, essa força mais essa força menos a força de atrito, tem que ser igual a massa, né, massa do sistema, massa do avião, mais massa da areia, vezes a aceleração, né, no eixo X. Se a gente olhar as forças verticais que atuam na direção J, né, a segunda lei de Newton vai dar aqui a normal menos a força gravitacional, vou colocar como massa do sistema, tem que ser igual, a massa vezes a aceleração, não tem, né, porque ele já está na pista de freamento, então é zero.
Então, a força de atrito, a gente sabe que é μ vezes a normal. Daqui a gente sabe que a normal vale a massa do sistema vezes a gravidade. Então, a força de atrito, tá? A força de atrito, que é menos μ cinético vezes a normal na direção I, é igual, normal da areia, né? É igual a menos μ cinético vezes a massa do sistema vezes a gravidade na direção I. Então, fechou. Segundo a lei de Newton, ela vai nos dar, portanto, né, para a direção I, que a menos a força de freamento, a força menos a força normal, né, que m c m s g, não, é o módulo da força normal, né, menos o módulo da força normal, ela tem que dar a massa do avião mais a massa da areia vezes a aceleração no eixo x. Portanto, a aceleração no eixo x é dada por... A aceleração no eixo x é dada por menos a força de freamento menos a força de atrito dividido pela massa, a massa do sistema, né? Ok? Então a gente vai escolher a nossa origem como sendo o local em que o avião ele colide imediatamente. Então a posição então a posição do avião quando ele colide é zero, tá? Peraí. Do avião quando ele colide é zero, ok? Então se a gente tomar t igual a zero como imediatamente depois da colisão, ok? A componente x da velocidade do avião, né, imediatamente depois da colisão, é vx0. E quanto que vale? Ele precisa valer a velocidade do avião nesse instante. Né? Então, se a gente tomar t igual ao t final, quando o avião ele para, né? A gente vai, como a aceleração é constante, a equação cinemática para essa variação de velocidade é dada por velocidade final, né, no eixo velocidade no x, né, final, para um instante t final, menos a velocidade no instante zero, né, que é a velocidade do avião no instante 1, é igual a essa aceleração, ax, vezes o tempo, né, que ele leva para parar. A gente pode resolver essa equação para t igual a t final, quando a velocidade final, né, nesse tempo é zero, porque ele parou. Então, como ele é zero, isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero, porque ele parou, né? Então, a gente vai ter que o t final é igual a menos a velocidade do avião, né, no instante, dividido pela aceleração, ok? Aceleração é x. Isso vezes vezes o... Não, vezes nada, é isso aí, mano. Então, a posição, a posição do avião, quando ele vai para o repouso, né? É dada por
x do avião, posição do avião, x do avião final, né? Ou deixar assim, o tempo final, menos a posição inicial, x do avião inicial, no tempo inicial, que é t igual a zero, é a velocidade do avião, tá? Vezes o tempo que ele percorreu, menos, não mais, né? Um meio. Isso aqui é a equação horária da posição, tá? Mais um meio da aceleração vezes esse tempo final ao quadrado, né? Isso dá um menos meio de a velocidade do avião ao quadrado dividido pela aceleração, ok? Então, se a gente usar que o avião ele partiu da origem, então isso aqui é zero, tá? Isso aqui é zero. Então, se isso é zero, a gente pode reescrever a posição final como sendo x do avião no tempo t final igual a um meio de massa do avião mais massa da areia. Isso aqui vezes a velocidade do avião imediatamente depois da colisão, dividido por duas vezes a força de freamento mais a força de atrito, né? MK, MS, MC, MS vezes a gravidade. Opa, vezes a gravidade. Tá? Então a gente usa a condição da conservação de momento, né, durante a colisão. A gente vai ter, né, que como o momento inicial é igual ao momento final, a gente tem que isso aqui é igual a opa, isso aqui é igual a eu vou escrever embaixo primeiro 2 m do avião mais m da areia vezes as forças, né? Forças de freamento mais μc, a massa do sistema, vezes a gravidade. Isso tudo ver em cima tá. Em cima é m a massa do avião ao quadrado vezes a velocidade do avião instante 1 ao quadrado, ok? Então, se a gente substituir todos os valores, todas essas variáveis pelos valores que a gente tem, a gente vai ter que a posição do avião no instante final vai ser agora escrever embaixo de novo, então 2 massa do avião. Massa do avião é 1000 quilos. Massa da areia, 120 quilos. Força de freamento, 1400 newtons. Mi. Mi era 0,4, né? Então, mais 0,4. A massa do sistema. Agora eu tô vendo uma coisa. Que todos os lugares em que eu falei massa do sistema tá errado, tá? Tá errado. Porque onde foi que eu introduzi esse negócio?
eu introduzi quando eu falei que... Ah, tá. Que a normal é igual... Aqui não é do sistema, né? Que o avião não pousou ainda. Aqui é da areia. Então, todo lugar que eu falei massa no sistema é massa da areia, tá? Massa da areia. Massa da areia. Isso é importante. É massa da areia. Então, isso vezes a massa da areia, que é 120 quilos, tá? Vezes a gravidade. Vezes a gravidade, que é 9,8 metros vezes segundo a menos 2. E tudo isso em cima é... eu tava louco, o avião não tinha pousado ainda, né? Ele tava pousando. Então não tinha... não tinha normal, como a normal é só da areia, o peso também tem que ser só da areia. Então, a massa, isso vezes a massa do avião ao quadrado, né? Então, 1.000 quilos ao quadrado. Isso vezes a velocidade do avião, né? 40 metros por segundo ao quadrado. Bom, quando você vai pegar sua calculadora e jogar tudo isso, a gente vai ter que isso vale a 3,8 vezes 10 ao quadrado metros. E essa é a resposta do exercício. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.